Olá, aqui é o Yuri e esse é o curso Power BI Simplificado, no qual a gente está fazendo uma introdução à ferramenta Power BI e vendo de forma bem generalista os principais pontos da ferramenta. Na aula de hoje, a gente vai fazer a importação das bases dos dados. Para você que não sabe e chegou aqui, caiu de paraquedas, né? Esse vídeo ele faz parte de um curso que eu estou disponibilizando 100% gratuitamente aqui no meu canal. Eu tenho uma playlist aqui no canal com todos os vídeos e para você que caiu nesse vídeo em específico, talvez funcione para você, tenha o que você queira, mas eu recomendo que você veja o curso inteiro, a playlist inteira aqui que vai estar disponibilizada no canal. Então, para quem chegou agora, né? Na aula passada a gente fez a introdução do curso, então eu dei a ideia do curso, o que que a gente vai ver, os conteúdos que vão ser passados, a dinâmica das aulas, quem eu sou e a minha motivação por trás de por que fazer esse curso. Eu também expliquei que tanto esse curso quanto qualquer outro conteúdo que eu for disponibilizar aqui no canal vão ser 100% gratuitos, não vai ter venda de nada, nada. Então, começando a aula aqui, né, propriamente dito, eu tô aqui com o Power BI. Para você que viu a aula passada, bom, eu já falei que precisava instalar, né, o Power BI Desktop. E assim que você instalar, você vai abrir e ele vai cair nessa aba aqui. É uma aba... É a home, né, do Power BI. Então, você vai clicar aqui em relatório em branco, a primeira opção. E a gente vai ter aqui já o ambiente de desenvolvimento do Power BI. Nisso aqui é onde você vai criar todos os seus relatórios. Você vai importar os dados, você vai desenvolver os relatórios, você vai fazer o design dos relatórios, tudo vai ser feito aqui. E a gente vai começar a fazer a importação das bases aqui, que são os dados que a gente vai trabalhar, né? Para quem viu a aula passada também, eu mostrei esse Google Drive aqui, no qual tem as duas bases que a gente vai trabalhar. O link está na descrição para você fazer o download. Então, se você não fez o download na aula passada, tá na descrição desse vídeo também. Pausa o vídeo e faz o download rapidinho. É só clicar no link que vai estar na descrição, vir aqui nos três pontinhos e baixar o CSV, os três pontinhos aqui do Excel também e baixar. Eu já tenho instalado aqui na minha máquina, então não vou instalar de novo, mas é só você fazer isso. Em 2, 3 segundos vai baixar, porque são arquivos bem pequenos. Então pode ficar tranquilo. Depois que você baixou na sua máquina, bom, primeiro você tem que saber onde vai estar esses arquivos. Se você baixou, provavelmente é na pasta de downloads. O meu está na área de trabalho, porque eu já deixei aqui mais fácil. E você vai vir aqui, ó, na parte do menu, página inicial, obter dados aqui, ó, em cima. Tá? Vai clicar em obter dados, pasta do trabalho do Excel. Você pode clicar aqui também em pasta do trabalho do Excel, ou como a gente está trabalhando com o Excel, né, você pode vir aqui em importar dados do Excel, já tem aqui no meio da tela. Eu vou pegar esse caminho aqui, porque como a gente está trabalhando com o Excel, tem fácil aqui, né? Mas se você for trabalhar com uma outra fonte de dados, não vai estar fácil aqui, você precisa saber aonde que clica, né? Então você vai vir aqui em obter dados, aqui em cima no menu, e aqui a gente pode ver que já tem várias fontes de dados, né? Você tem essas daqui que ele deixa mais fácil para utilização, então você tem desde um Excel a um SQL Server, a um CSV que a gente vai utilizar também, a dados web, a você fazer uma consulta em branco, caso você vá puxar um dado de um dado que não tem um conector aqui, mas você pode vir aqui e clicar em mais, a última opção aqui, ó. Você vai ver, a gente tem um menu aqui lateral, né? Aí você vai ver que tem muito conector, muito conector. Conector de arquivo, de banco de dados. Aqui a gente tem vários bancos de dados. Então a gente tem o SQL Server, mas a gente tem o MySQL, PostgreSQL e assim, ó. Se você for descendo, você vai ver a quantidade que tem. Microsoft Fabric. Eu vou explicar mais pra frente nesse curso o que é. Power Platform, dados da Azure, serviços online aqui. Então a gente tem o Google Analytics, a gente tem GitHub aqui que é um conector que tem beta. Assim, muito conector. Se é o seu primeiro contato com a ferramenta, eu até indico que você dê uma olhada nisso aqui, ó. Você veja os conectores que tem, às vezes tem um conector que pode te interessar. É bem interessante. Então, a gente vai vir aqui em tudo e passo de trabalho do Excel. Ou poderia ter vindo aqui em obter dados e já pegado o Excel, porque é um dos conectores que está mais fáceis ali na primeira opção. Não precisa abrir esse menu aqui. Então, a gente vai clicar passo de trabalho do Excel, conectar. Então, a gente vai estar aqui, né? Provavelmente sua tabela do Excel vai estar aqui na pasta de download. Você só baixou e já abriu o Power BI.
O meu eu já deixei aqui fácil na área de trabalho. Então, vou selecionar aqui a planilha que eu quero trabalhar, clicar em abrir. E ele vai abrir aqui o navegador para eu selecionar quais dados dessa planilha eu quero importar para o meu Power BI. Se você deixou o seu dado em formato de tabela, você foi lá e inseriu uma tabela nos dados que você está trabalhando, né, ou quer trabalhar, ele vai vir aqui como tabela. Caso contrário, ele vai vir aqui nesse outro formato, que é um formato que não foi definido uma tabela, né? Você não delimitou quais seriam os dados que seriam trabalhados ali. Então, a gente vai pegar essa tabela 1, a gente vai pegar essa tabela 2, e se a gente olhar aqui, ó, os dados da tabela, a gente for ver a tabela 1, esse local, eles têm nesse formato também, mas você vai pegar como tabela, tá? Sempre muito importante. Você tem a opção de pegar o dado como tabela, pega como tabela. Se a gente for olhar aqui a tabela 2, a gente tem os dados aqui também, mas ó, pegou uma coluna, por exemplo, que não interessa pra gente, porque a gente pegou na opção que não está delimitando a tabela. E tem um dado que eu deixei aqui propositalmente sem ser tabela para demonstrar que é o dado de essa produto aqui, tá? Que é a aba produto. Então a gente vai selecionar esse também. Selecionada a tabela 1, tabela 2 e produto, seleciona esses só. A gente vai vir aqui ó, em transformar os dados. Você poderia clicar aqui em carregar já, ele ia carregar os dados para dentro do Power BI, mas não é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer as alterações desses dados no Power Query. Que a aba é uma ferramenta dentro do Power BI que eu vou mostrar agora, que é onde a gente faz a maioria das alterações nas tabelas. E é sempre muito importante, sempre que você for carregar qualquer dado, o dado não precisa de alterações como esse aqui, é um dado que está bonitinho, formatado tudo. Mesmo assim, vai em transformar dados. Porque daí você vai olhar lá, vai ver se todas as colunas realmente estão certas, do tipo da coluna, se não tem nenhum dado nulo, se não tem nenhum dado que deu erro, se não tem nenhum problema na tabela. Você sempre vai vir transformar dados primeiro. Mesmo se você for abrir lá o Power Query, olhar e falar, putz, tá tudo certo, beleza, aí você carrega, mas você teve certeza que os dados estão carregados certo, é muito importante. Senão você pode ter problema quando você for desenvolver o seu relatório. Para descobrir depois onde que está dando problema, vai ser mais dor de cabeça do que se você fazer essa etapa que eu estou mostrando. Então a gente vai vir aqui em transformar os dados. Aqui, ó, ele abriu o Power Query, é isso que eu falei aqui. Que é a parte onde a gente vai fazer as modificações nas tabelas, modificações nas colunas necessárias. E aqui a gente pode começar a fazer as alterações já, mas a gente tem o arquivo CSV também que a gente vai trabalhar. Então, antes disso, a gente vai trazer os dados do CSV também. Uma que a gente puxa um dado dentro do Power Query. Você vai vir aqui ó, no menu Página Inicial, aqui no menu a primeira opção. Você tem o Fechar e Aplicar, que é quando você vai finalizar, você tem o Nova Fonte. Você vai clicar em Nova Fonte. E aqui ó, você já tem Fácil. Texto CSV. Se não tivesse a opção que você quer em nenhuma dessas daqui, você clica em mais, abre aquele menu lá com diversos conectores. Você vai vir aqui em texto CSV. Um segundinho só para carregar. E aqui, ó. E agora, mesma coisa, se você só baixou direto no Google Drive, provavelmente o seu vai estar em downloads. O meu eu já deixei fácil aqui na área de trabalho, tá como CSV aqui o nome do arquivo. Seleciona ele, abrir. É esse dado mesmo. E aqui você pode, dependendo de como está o seu arquivo CSV, né, se está como vírgula, se está como ponto e vírgula, você vai escolher aqui o delimitador. O nosso já vem certinho aqui, você dá um OK só. E agora a gente tem as quatro tabelas que a gente vai trabalhar. A gente vai precisar desses 4 tabelas carregadas dentro do Power BI para conseguir trabalhar corretamente. O meu tá dando aqui que tem que atualizar, mas é porque para montar o relatório que eu mostrei lá na primeira aula, eu já carreguei esses dados aí. Ele tá aparecendo isso aqui. O seu provavelmente não vai aparecer e não faz diferença nenhuma também. Então agora a gente vai começar a trabalhar com esses dados. Vai fazer as modificações nas tabelas. Primeiro a gente vai pegar a tabela 1. A tabela 1, a gente vai chamar ela de local. Ela vai ser a tabela local, tá? Vamos alterar os nomes das tabelas primeiro. Tabela 2 é a tabela de vendas. Para fazer a alteração, você dá 2 cliques aqui, ó. Ele já abre para edição, tá? E a tabela 3 já vai vir como produto, porque pegou o nome da aba do Excel. E a tabela 4, a gente vai colocar valor, que é o nosso CSV. Com todas as tabelas com os nomes corretos já, que vai facilitar muito a gente botar os nomes já para conseguir se orientar melhor, para não se perder, para não abrir aqui para a tabela 2. O que é a tabela 2?
Agora eu já sei que a tabela 2 é a tabela de vendas. Facilita muito o raciocínio, a velocidade do trabalho e também a organização. Então faz a alteração dos nomes. E agora a gente vai começar a fazer as modificações aqui nas tabelas. E bom, qual a primeira alteração que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai juntar essas duas tabelas, essas duas colunas aqui, ó. A gente conseguir uma coluna só, esses dois dados, que a gente vai utilizar lá no mapa, no visual ou gráfico. No Power BI a gente chama os gráficos de visuais, né? Então eu vou começar a chamar como visual, porque é como você vai ver por aí depois. Então a gente vai fazer um visual de mapa no relatório e a gente precisa desses dois dados juntos aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, a gente estava na página inicial, né? A gente vai vir nessa segunda opção do menu aqui, que é transformar. Você vem aqui em transformar. Aí você vai ver, você vai selecionar as duas colunas aqui usando o Ctrl. Vai apertar em uma, segura o Ctrl, aperta em outra. Você vai vir aqui em mesclar colunas. Você vai abrir aqui, né? Você vai vir aqui em separador. Você vai colocar vírgula. E o nome da coluna a gente pode definir já. A gente vai colocar como local, tá? Tudo minúsculo mesmo. Separador vírgula. Você tem vários separadores aqui. A gente vai colocar o separador vírgula, que é o que, quando juntar essas duas colunas, o que vai separar uma da outra? Para não ficar, por exemplo, se a gente pegar aqui a primeira linha, ficaria sem separador nenhum, ficaria Brasil, São Paulo. Tudo junto. As duas palavras juntas. Vou botar uma vírgula de separador. Aí você vai dar OK aqui. A gente tem uma nova coluna aqui chamada Brasil, São Paulo. Eu poderia colocar um separador de vírgula e espaço também, né? Aqui, por exemplo, ó. Aqui a gente tem dentro do Power Query a gente vai usar a linguagem chamada M, tá? Então, eu tô optando aqui por usar todas as transformações, as coisas que a gente vai fazer, clicando nos botões. Mas a gente poderia fazer prevendo o que a gente quer fazer, ó. O que eu fiz? Ver se eu consigo dar um zoom, não consigo. Mas enfim, tá escrito aqui, ó, table, combine columns, tudo, as colunas que vão juntar. E o delimitador tava assim, ó, antes. Tá? Tava com espaço, tava sem espaço, tava só vírgula. Aí fica aqui, ó, Brasil, vírgula, São Paulo. Ah, quero colocar vírgula, espaço. Um delimitador, para ficar Brasil, vírgula, espaço, São Paulo. Você pode vir aqui no código, pegar o delimitador, eu dei aqui, ó. Aqui é o que está definindo o delimitador, eu dei um espaço aqui depois da vírgula, Enter, ele já realiza. Não precisa, tá? Não vai precisar fazer essa alteração aqui do espaço. Com o dado nesse formato aqui já vai dar para trabalhar, tá tranquilo? Então essa é a primeira alteração que a gente vai fazer. Transformar, você seleciona as duas colunas, mesclar colunas e seleciona o separador que é a vírgula. Agora, a gente vai vir na tabela produtos. A gente vai deixar a tabela de vendas esperando um pouco, tá? A gente vai vir aqui na tabela de produtos. E aqui, a gente vai fazer algumas transformações interessantes, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, o nome da coluna. A gente pega o local, tá o ID, e aqui a gente tem os IDs. Aqui tá o local, aí tá em nome da coluna local, em formato de texto, e tá os locais, mesmo antes da gente mesclar, a gente tinha, né, esses locais separados. Essa parte aqui do tipo da coluna eu já explico, tá? Calma. Fazer as alterações nas tabelas, depois a gente volta para isso. Então a gente vai vir aqui na tabela de produto, tá? E agora, se a gente for olhar aqui, é o nome da coluna, tá? Planilha 1 e coluna 2. A gente tem os IDs aqui, que seriam os identificadores, né? Vou botar na tela aí uma definição do que é ID. É basicamente um identificador do que seria o dado. Então, por exemplo, eu tenho aqui seria o produto, né? Essa seria o nome das colunas. Coluna ID e coluna produto, que seria o nome que deveria estar aqui em cima. E é o que a gente vai fazer aqui de modificação nessa tabela. Então, o produto A, produto chamado produto A. Eu expliquei lá na primeira aula que eu optei por não usar o nome reais de produtos nem nada, porque no fim das contas não importa, não faz diferença, né? Então, para ficar o mais didático possível e também mostrar que, na real, dado é dado, se você aprender a usar a ferramenta. Usar a ferramenta com qualquer dado você vai conseguir. Aí tem a parte de análise, que daí é uma outra questão que você vai precisar aprender. Mas para utilizar o Power BI,
enquanto ferramenta, qualquer dado você vai conseguir utilizar uma vez que você aprendeu a usar o Power BI. Então, eu tenho o identificador 1, que seria do produto A. Isso quer dizer que sempre que eu for cruzar depois esse identificador, uma da ID 1, eu vou conseguir puxar o produto A. No Excel seria o equivalente a, para exemplificar aqui, né? Quando você vai fazer um PROC-V e você precisa ter algo que vai identificar algo ali para você conseguir cruzar direitinho as colunas, tá? Então a gente vai fazer essas alterações necessárias aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui para a página inicial. A gente vai vir em remover linhas, tá? Página inicial, remover linhas. A gente vai clicar aqui, ó, na primeira opção, remover linhas superiores. E a gente vai digitar 1. O que a gente vai fazer aqui, ó? Essa primeira linha, planilha da área e nu, foram dados que foram puxados, porque eu deixei a planilha lá mal formatada. Além de deixar ela mal formatada, ela não foi colocada como tabela. Então deu esse tipo de problema aqui. Então a gente vai tirar essa primeira linha aqui, é isso que a gente está fazendo, a gente está removendo linhas. A gente vai tirar essa linha, planilha da área e esse registro nu, que significa que está nulo. Só dar um OK aqui, removemos. Mas a gente precisa colocar esse ID e esse produto como coluna, tá? Como nome da coluna. O que a gente vai fazer? Na página inicial ainda, a gente vai vir nessa opção aqui, ó, do lado de agrupar por. Remover as linhas, que foi a opção que a gente usou, tá aqui, um pouquinho do lado aqui, ó, do lado do agrupar por, a gente tem usar aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. É isso que a gente vai fazer, é só clicar. Clicou, pronto. ID e produto como o nome da coluna. A única coisa que a gente vai precisar fazer aqui, e que eu vou fazer depois de fazer as alterações das outras tabelas, é deixar o tipo desses dados correto. Mas a coluna produto, por enquanto, tá feita. E bom, agora a gente vai para a coluna valor, tá? A gente vai fazer a coluna valor, depois a gente termina de ajustar o tipo do dado, aí a gente vai para a coluna vendas, que vai ser bem interessante a alteração que a gente vai fazer ali. Mas que precisa que todas as outras colunas estejam corretas, tá? Então a gente vai vir aqui para a coluna valor, que é a última. E o que a gente tem de problemático aqui nessa coluna, nessa tabela, tá? Primeiro, aqui a gente tem o ID que a gente tem, ó, se a gente for observar, 1, 2, 3, aqui seria o ID 4, mas acabou vindo como X, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai trocar esse X pelo 4. Porque aqui nesse contexto, fui eu que fiz os dados, eu sei que o ID seria o 4 ali, para a gente mostrar uma opção que tem dentro do Power BI, que você pode fazer quando vir um registro problemático ou algo do tipo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em transformar, e a gente vai ter uma opção aqui, ó, chamada substituir valores, tá? Então a gente estava na página inicial, vem em transformar, se a gente olhar aqui, ó, substituir valores. Você vai clicar aqui e aqui, ele dá dois campos para serem preenchidos aqui, né? O valor a ser localizado, a gente sabe que o valor a ser localizado é o X, então a gente bota aqui o X, e o substituir por, a gente sabe que o ID ele seria o 4, porque é um dado que eu criei, então eu sei que seria o 4. Você teria que tomar um cuidado aqui para ter certeza qual valor você está substituindo. Mas essa opção não serve só para isso, né? Para qualquer outro caso, onde você precisa substituir um valor que veio errado, que não é o ideal, por um novo, você pode usar essa opção de substituir valores. Aí você feito isso, você vai dar um OK. Pronto. A gente tem aqui na linha 4 o ID 4. E uma outra questão que a gente vai precisar trocar aqui nessa tabela é que na coluna valor, se a gente for ver, tem um valor de menos, mas esses valores não são negativos. São valores que deveriam ter sido puxados. Deveriam, eu deixei eles assim para ser puxados desse modo. Mas deveriam ter sido puxados como números positivos, sem o menos, mas acabou sendo puxado como número negativo. A gente vai ter que extrair isso aqui, tá? A gente vai tirar esse negativo desses números. E bom, como a gente vai fazer isso, né? A gente vai selecionar a coluna, a gente vai vir aqui, ó, em transformar ainda, na parte de extrair. Você tem aqui, ó, grande, aqui, ó, formato, do lado de formato você tem extrair. Você vai clicar aqui em extrair e você vai selecionar o tipo de extração que você vai fazer. Você vai pegar os últimos caracteres e aqui, ó, já explica na própria opção aqui, ó, insira quantos caracteres finais devem ser mantidos. A gente quer que os dois últimos números, nesse caso, né? Nesse caso, a gente está trabalhando com números decimais fixos, de 2 dígitos. Caso fosse outro caso, você teria que usar... Vou até cancelar aqui, ó. Você teria que usar algum outro tipo de extração. Você poderia usar, se você não tem os números fixos,
texto antes do delimitador, o texto após o delimitador, você poderia usar esse tipo. Vou começar usando os últimos caracteres para mostrar quando você tem números fixos, você tem certeza que é uma base que não vai ter atualização, coisa do tipo. Então você tem certeza que os números vão se manter fixos. Então a gente quer manter os dois últimos. Então a gente bota 2 aqui na contagem, dá um OK e olha só, a gente tirou o negativo. Ah, não tenho números fixos. Como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui ó, em texto após o delimitador. O delimitador é o negativo, né? OK. E foi. Viu só? Então eu vou até manter nesse segundo caso aqui, que eu acho que seria mais interessante ali de ensinar, né? Então agora a gente fez isso, a coluna valor está correta. Agora a gente vai começar a fazer a alteração do tipo dos dados das colunas. A tabela valor está correta, a gente vai começar a fazer a alteração dos tipos dos dados das colunas. Então vamos começar lá da primeira coluna que a gente trabalhou, que foi a coluna local, né? O que a gente vai fazer? A gente vai a tabela local aqui, a coluna ID, está como tipo numérico, como número tá como número decimal. O identificador a gente vai trabalhar como texto, ele não é um número, ele é um identificador. Então a gente vai vir aqui e colocar tipo texto, tá? Eu gosto de trabalhar assim. Então a gente fez isso aqui, ó. Só clicar aqui no símbolozinho do lado da coluna, vir aqui e colocar como texto. Vai vir na coluna de vendas. Mesma coisa, ó. Coluna aqui, clica do lado, seleciona tipo texto. Se aparecer isso aqui, ó, clica adicionar nova etapa. Depois eu explico. A coluna valor, como tinha o X antes aqui, né? Ele já carregou como texto, não vai ser necessária alteração. Então, mas aqui vai precisar. Ó. A coluna valor aqui tá como texto. Não é texto. Cliquei errado aqui. Não é texto. A gente vai vir aqui do lado da coluna, clica na coluna. A gente quer trabalhar ele como número decimal, tá? Então clica aqui e vira número decimal. Antes eu tinha clicado sem querer no número decimal fixo, mas a gente não vai trabalhar como número decimal fixo. Vai trabalhar aqui ó, na primeira opção, número decimal. Fez essa alteração, agora a gente vai trabalhar na coluna de vendas, na tabela de vendas. Estou confundindo aqui bastante coluna com tabela. A gente vai trabalhar na tabela de vendas, tá? Bom, agora a gente vai para a tabela de vendas, né? Então a gente vem aqui na tabela de vendas. O que a gente vai precisar fazer aqui? Aqui, essa é a tabela que a gente vai cruzar os dados. Depois eu vou mostrar isso, calma. Se você não entendeu, tá tudo bem. Mas aqui a gente precisaria de um dado que não tem aqui, que a gente precisaria do dado de valor de vendas. Do jeito que a gente vai montar esse relatório, do jeito que a gente vai trabalhar esses dados, a gente precisaria que aqui, além do ID do produto, além da data da venda, a gente precisaria do valor de quanto que foi vendido aqui. O que a gente vai fazer, né? A gente vai vir aqui ó, na página inicial. A gente vai vir aqui em mesclar colunas, ó, quase no final. Você tem a última opção aqui, na última segmentação, na penúltima segmentação você tem mesclar colunas. Clica em mesclar colunas, vai selecionar a coluna de ID produto. Você vai vir aqui na tabela né, de valor, você vai selecionar aqui ID, dá um OK. Aí você vai vir aqui ó, nessas setinhas que tem aqui na direita da coluna e você vai pegar, vai selecionar aqui valor. Ó. Você tem que selecionar alguma coluna, né? Você seleciona a coluna valor. Aí vai vir como valor, deixa só como valor. Aqui, 2 cliques para mudar o nome e valor. Pronto. Agora a gente tem todas as alterações que a gente precisa nas colunas, nas tabelas, quer dizer. Todas, foram realizadas nas colunas, mas são as alterações nas tabelas, né? E aqui cabe a gente entender o que são esses dados, né? Eu poderia ter aberto lá no Excel antes e mostrado, dando um jeito de abrir o CSV de um jeito que desse para ler legal, mas eu decidi já ir direto aqui para fazer a alteração, que às vezes é o que quem está começando quer, né? Mas vamos entender que dado é esse antes, porque assim, a gente não consegue trabalhar o dado sem saber que dado é esse, né? Então a gente tem aqui a tabela de local, a gente tem aqui o ID do produto, e o local onde ele é vendido, tá? Então, o produto 1, ele só é vendido em Brasil, São Paulo. O produto 2, ele só é vendido em Brasil, Rio de Janeiro. O produto 3 é só vendido em Argentina, Buenos Aires, tá? Então, uma tabela para dados geográficos aqui.
Aqui a gente tem a tabela, deixar a venda por último, né? A tabela do produto, então a gente tem um ID do produto. Eu achei que eu tinha feito a alteração aqui para texto. Eu já esqueci. Então, só clicar aqui no canto da coluna e selecionar texto, tá? Então a gente tem o ID do produto e qual é o produto. Então a gente sabe que no ID 1 é o produto A, no ID 2 é o produto B, no ID 3 é o produto C. O identificador, né? Na coluna valor, a gente tem o identificador do produto e o valor dele. Então, o produto de identificador 1, de ID 1 custa 10, o de identificador 2 custa 20, o de identificador 3 custa 30, por exemplo. E aqui a tabela que a gente acabou de adicionar uma nova coluna aqui, né, mesclando as consultas, é uma tabela com os registros da venda. Então, eu tenho o ID do produto que foi vendido, a data dessa venda e agora que a gente adiciona esse dado, o valor da venda, tá? Então, são 4 tabelas que vão trabalhar as vendas dos produtos, tá? Aí a gente vai ter dados geográficos, a data da venda, o valor do produto, qual é o produto linkado com o identificador. Então, é isso. São dados bem simples, pouquíssimos registros. Então, essa aqui que é a maior coluna tem 49 registros. Então, assim, coisa tranquila, tá? Foco realmente em aprender a usar a ferramenta. Após ter feito tudo isso, o que a gente vai fazer, né? A gente vai vir aqui ó, em fechar e aplicar. Você fez tudo, validou que está tudo correto, não esquece de não trocar né, o tipo de uma coluna que nem eu quase deixei passar. Então você vem em todas as tabelas aqui, verifica tudo, beleza, tudo correto. Então você vem aqui em fechar e aplicar. Clicou aqui, ele vai carregar aqui todos os dados e as alterações que foram realizadas nesses dados. E pronto, se a gente vir aqui, ó, olha bem na direita, a minha tela tá um pouco esticada porque eu tô gravando num monitor widescreen e não é widescreen, enfim, um monitor grande e eu tenho que gravar em HD, aí fica um pouco esticada. Então, mas acho que tá dando para vocês verem aqui, né? Abriu aqui, ó, na aba dados. Talvez ela esteja assim para vocês, mas acho que não. Mas só clica aqui, ó, na aba dados, a gente tem as 4 colunas, as 4 tabelas, quer dizer, a gente acabou de carregar para o Power BI e fazer todas as alterações. Se a gente clicar aqui ó, nessa setinha, a gente consegue ver quais as colunas de cada tabela. Beleza? Então a gente carregou tudo bonitinho. Um último detalhe que é muito importante você fazer, após isso aqui a gente já carregou os dados, tá? O objetivo dessa aula a gente já fez. Mas uma última dica que eu vou dar, que foi por mim, faz isso, é que nessa tabela vendas aqui, ó, se a gente olhar, até puxar um pouquinho, a gente tem data da venda, que beleza, é uma coluna que a gente carregou, que a gente verificou tá tudo certo, mas ela tem uma setinha, e se a gente for ver aqui, ó, tem hierarquia da data, tem ano, trimestre, mês, dia. O que é isso? Sempre que o Power BI identifica uma tabela que tem uma coluna de data, ele cria uma hierarquia de data própria, é uma hierarquia de data fixa, então vai ser dia, mês, trimestre, ano, mas ele cria para essa coluna, e isso não é bom, por quê? Primeiro, porque cada análise, cada contexto de negócio, cada contexto que você está inserido vai trabalhar com uma estrutura de data, que não necessariamente é essa estrutura fixa que o Power BI oferece. Essa é a primeira problemática. Às vezes, a forma que você trabalha um trimestre, no dia que inicia ou encerra, pode ser, não sei, mas pode ser que seja diferente do formato fixo do Power BI. As segmentações de data que você quer trabalhar, às vezes você quer trabalhar de 4 em 4 meses ou coisa do tipo, pode ser diferente. Então, enfim, são vários contextos, várias possibilidades em que não vai englobar essa estrutura fixa. Outra questão muito importante é que o seu arquivo vai ficar mais pesado. Então, você vai ter uma estrutura que não necessariamente você vai utilizar e que vai pesar no seu arquivo. Então, o seu arquivo ele vai ter um formato PBX, é o formato do arquivo do Power BI Desktop. Esse arquivo ele tem um peso. Esse arquivo, além de ter um peso para sua máquina, mas assim, os arquivos não são pesados, então o problema não é sua máquina, mas o problema é que depois você vai subir lá no ambiente do Power BI Online. E isso, o peso do seu arquivo, vai ser um problema lá, tá? Pode ser um problema para a sua empresa. Então você vai sempre tentar otimizar, e aqui um conceito já avançado de Power BI, tá? Sempre tentar priorizar a otimização do relatório. Então você precisa ter um relatório usual, um relatório bonito, para ele poder se vender para as áreas, um relatório que entrega as análises, que tem um bom storytelling, que facilita ali o analista de negócio, a pessoa do operacional a trabalhar.
Mas você também precisa de um arquivo que não vai pesar o seu ambiente do Power BI, então você precisa otimizar o seu relatório. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em arquivo, tá? Primeira opção. Você vai vir aqui em opções e configurações, opções. Falei rápido aqui, mas acho que deu para ver, né? Qualquer coisa pausa o vídeo, volta aí. Aí aqui, ó, arquivo atual. A primeira opção aqui é global, você tem tudo isso aqui dentro, e você tem arquivo atual. Você vai vir em carregamento de dados. E você vai ter aqui, ó, carregamento de dados, tá? Arquivo atual, carregamento de dados, inteligência de dados temporais. Data e hora automática. Você vai estar selecionado, porque é selecionado por padrão. Você vai tirar essa opção e vai dar OK. E agora, a nossa data de venda, se a gente olhar aqui, né, na parte de dados, a tabela venda, nossa data de venda já não tem mais aquela hierarquia automática, que é criada pelo Power BI. Isso vai ser bom para o seu arquivo, isso vai ser bom para o seu Power BI Online, isso vai ser bom porque se você precisa de uma estrutura de data, você pode criar ela, tá? Depois eu explico como você pode fazer isso, mas faz isso. Então, feito isso, você carregou os dados para dentro do Power BI, modificou eles no Power Query, você trouxe ele aqui para o seu arquivo, agora a gente tem as 4 tabelas, e você tirou a estrutura de data automática. Bom, eu estava esquecendo aqui, estava finalizando a aula esquecendo, você tem que fazer uma última coisa que é salvar o arquivo para você não perder o seu avanço, né? Então, como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui em arquivo e vai clicar em salvar como mais, tem um jeito mais fácil que é aqui, ó, no canto superior esquerdo, tem um botão chamado salvar, você só clica. Quando você clicar, ele vai aparecer uma opção para você selecionar onde você quer salvar. Eu geralmente salvo, quando não é um projeto que já tem uma pasta, eu salvo na hora de trabalho, né? Então o meu eu salvei aqui como projeto, botei na minha área de trabalho. Só clicar aqui em salvar e aqui como eu já tenho o arquivo aqui, né? Ele não vai aparecer para eu escolher onde eu quero salvar, mas vai aparecer para você, você seleciona onde você quer salvar. Recomendo a área de trabalho, mas você quer salvar num OneDrive ou qualquer coisa do tipo, salva aí. É só você selecionar ali onde você quer que seja salvo o arquivo. E só finalizando a aula aqui, né? Se esse curso está te ajudando, se você gostou da proposta, se inscreve no canal, por favor, porque vai ajudar muito. Dá like no vídeo. E se você está vendo aqui o vídeo logo quando ele lançou, ou um pouco depois que ele lançou, você vai ter uma opção ali embaixo do YouTube que se chama Hypar. Clica no Hypar também para mim, por favor, que vai ajudar muito o projeto. Então é isso. Muito obrigado para quem assistiu a aula aqui até o final.